às vezes nem tudo que é novo de verdade. E aqui temos o Acer Nitro com o novo Ryzen 5 7535HS, processador lançamento da AMD, que substitui a série 6000. Unido a essa novidade, a gente tem aqui 8 GB de RAM DDR5, um SSD PCI Express 4.0 de 512 GB, uma tela de 15 polegadas Full HD de 144 Hz e a RTX 3050 de 4 GB de VRAM. E além da versão Ryzen 5, também temos a versão Ryzen 7 com 7735HS. A lista completa de configurações e variantes vai ficar na descrição do vídeo, junto também com a nossa comunidade de promoções, o boletano.com, para você comprar o seu notebook gamer pelo menor preço. E falando em menor preço, o grande atrativo desse Nitro é justamente o preço. Ele tem sido um dos notebooks gamer RTX 3050 mais baratos do Brasil, ficando até por menos de R$4.000 em promoção lá no Boletando. Mas será que esse barato é aquele barato que sai caro? No corpo a gente tem o novo design, que já não é tão novo assim, da Acer, que é menos gamer e não tem mais aquelas quinas afiadas que incomodavam ao apoiar a mão. E seguimos com a construção em plástico. No peso a gente fica próximo dos 2,5 kg, então assim como o Dell G15, pessoal, parece que aqui também estamos engordando. O Nitro tá ainda mais pesado. Já no teclado ficamos sem mudanças. Temos aqui o nosso velho conhecido teclado retroiluminado na cor vermelha, padrão brasileiro, com o conforto de digitação que eu considero mediano. E, infelizmente, nada de RGB nessa versão, tá? Só a versão importada que eu tive esse privilégio aí de ter o teclado RGB no Nitro. O touchpad também sem novidades, é aquele touchpad que não é muito grande, vai ser um pouquinho solto ao toque e a textura não vai ser tão lisa. A tela também segue com o painel que a gente já conhece, é aquela tela de 144 Hz de qualidade mediana, que fica aí dentro da média dos notebooks RTX 3050 em geral. Então vai ser aquela tela ok para jogos, mas não recomendada para o uso profissional. A boa notícia é que ele tem o suporte ao FreeSync, que não é mencionado nas especificações da Acer. E infelizmente seguimos sem a opção de desabilitar o Optimus. Na conectividade teremos 3 portas USB 3, conector do fone e microfone, porta de rede e na parte de trás uma porta USB-C com suporte a vídeo. Por dentro temos 2 slots M2 e 2 slots de RAM que ficam ali escondidinhos naquela proteção que também funciona como dissipador. Infelizmente, pessoal, ainda não tem uma versão com 16 GB de RAM já de fábrica, né? Pelo menos não até a data de publicação desse vídeo. O SSD que já vem de fábrica é PCI Express 4.0, então ele vai ter aquela velocidade a mais em relação aos concorrentes RTX 3050. Mas o slot extra tem um probleminha, ele tem alguns componentes ali na placa-mãe que são mais altos, então a depender do SSD que você for instalar ali, talvez você não consiga se ele tiver componentes dos dois lados. Isso já aconteceu aqui várias vezes e é sempre bom ressaltar para que você não compre qualquer SSD para colocar ali. E também temos um espaço ali do lado da bateria, mas infelizmente ele não suporta a instalação de um armazenamento de 2,5 polegadas. Como aqui a gente só tem 8 GB de RAM, eu sinto te dizer, você já tem que separar aí a grana para comprar mais um pente, porque 8 GB de RAM, pessoal, não dá mais para hoje em dia. Tem jogo que nem abre. E aqui a situação é um pouco pior, né, do que você imagina. Porque, pessoal, esse notebook, por ser Ryzen e ter um chip gráfico integrado, ele pode ter uma alocação mais exagerada da memória RAM como memória de vídeo. E é exatamente isso que acontece aqui. Apesar de você ter 8 GB de RAM de fábrica, você só vai poder usar 7 GB de RAM, porque 800 e poucos MB de RAM ficam alocados para o vídeo. Então você perde essa memória e você nem pode ajustar para outra quantidade, tá? Então já aguarda aí o dinheirinho para você comprar mais um pente de RAM. A boa notícia é que pelo menos não estamos mais no DDR4. Finalmente saltamos para o DDR5. Já a bateria foi um ponto alto porque os processadores Ryzen geralmente são econômicos. E aqui ele me deu 8 horas no uso leve em streaming de vídeo. No desempenho é onde o novo Nitro pode enganar algumas pessoas, porque apesar de trazer um processador novo, o Ryzen 5 7535HS e também o 7735HS, na verdade, são um refresh do Ryzen 5 6600H e do 6800H. Para quem não conhece esse termo refresh, basicamente é um nome carinhoso que a gente dá para quando o fabricante muda o nome do produto, mas ele é praticamente
igual. Ele tem os mesmos 6 núcleos e 12 threads do 6600H e também um power de até 54 watts. Então, basicamente, pessoal, a gente tem aqui a mesma coisa. Então, vocês vão ter aqui o nome novo, mas o desempenho que vocês já conhecem, né? Na verdade, mais ou menos isso. Porque acabou que ele perdeu até para o Ryzen 5 6600H do Dell G15, e eu não sei exatamente por quê. Parte é por causa da memória RAM mesmo, porque eu adicionei mais memória RAM e ele melhorou um pouquinho o resultado, mas eu não sei porque mesmo assim ele ainda ficou para trás, né? E falando em ficar para trás, ele fica para trás de muitos, ele fica para trás do i5 2500H e claro, toma uma surra do i5 13450HX do Dell G15 mais novo. Então, quando a gente está falando de uso profissional, infelizmente, esse processador ainda está concorrendo com a 11ª geração da Intel. Agora, ajudando um pouco a AMD nessa situação que nem merecia, né, ajuda por essa troca de nome feia que ela fez, existem sim processadores bons, tá, pessoal? Só que eles acabam não chegando aqui no Brasil, tá? Existem, só não chegaram. Já em renderização de vídeo, ele fica dentro do normal. Aqui o foco já fica na RTX 3050, que é na versão de 4 GB de VRAM, e aí o resultado fica bem dentro do padrão. Aí quando a gente chega nos jogos, vocês podem pensar, agora ferrou, né? Agora vai ser uma catástrofe. Mas não, pessoal, aqui ele fica até ok, né? Fica dentro do esperado para um notebook RTX 3050 de 4 GB de VRAM. E por que isso? Porque a RTX 3050 não precisa, pessoal, de um foguete para ser puxada, né? Um chip gráfico mais de entrada, então esse processador já dá conta para ela nos jogos. Mas claro, adicionando aquela observação que processadores Ryzen dessa categoria em específico vão ter uma certa desvantagem em relação a processadores Intel, principalmente em jogos mais dependentes de processador. Mas o grande problema aqui em relação a jogos, pessoal, é o que eu já falei anteriormente. Tem que fazer upgrade de RAM. E aqui eu fiz o upgrade para 32 GB. Não precisa fazer tanto assim. É o que eu tinha aqui. Eu tinha 2 pentes de 16 GB disponíveis. Aí foi o que eu coloquei. Mas 16 GB já tá o suficiente para os jogos hoje em dia. E tem que fazer mesmo, porque tem jogo que nem abre. Por exemplo, no meu benchmark do Forza, eu nem consegui rodar com 8 GB. Na verdade, 7 GB, né? Que ele tem. Ele não tem 8, ele tem 7. Eu não consegui rodar. O jogo nem abriu, o jogo travou. Aí quando eu fiz o upgrade de RAM, aí o benchmark rodou. Por isso eu coloquei para vocês o resultado com um pente de 8 GB e 2 pentes de 16 GB, totalizando 32 GB de RAM, certo? E nessa situação, vocês podem ver que ele ficou bem dentro do normal entre os notebooks RTX 3050. Nos jogos mais dependentes de processador, ele vai ficar um pouquinho atrás. Nos jogos mais dependentes de chip gráfico, ele vai ficar bem próximo dos outros notebooks RTX 3050, se distanciando mais do Dell G15, que tem aí a RTX 3050 de 6 GB de VRAM, que além de ter um pouquinho mais de desempenho, tem mais VRAM, então nos jogos que precisa de mais VRAM, vai ter mais um destaque. Na refrigeração, a gente fica dentro do padrão Nitro de refrigeração. Eu já deve ter analisado uns 15 Acer Nitro aqui no canal, e ele pode chegar a bater 90 graus no processador nos jogos que conseguirem usar, né, o processador em sua totalidade, o que é mais difícil, como vocês sabem, porque a AMD tem bastante gargalo ainda em muito jogo, então não vai ser todo jogo que vai usar completamente o processador. Aí pode parecer que ele vai ter temperaturas baixas, mas na verdade não é exatamente isso. É que você não está usando completamente o seu processador. Já em relação ao barulho, ele não teve um nível de ruído acima da média. Na verdade, ficou abaixo da média. Então não é um notebook barulhento. O teclado também não ficou quente. Por isso que eu digo que é uma refrigeração ok. Não é horrível, mas também não é boa. Então, o ideal vai ser usar uma base de refrigeração ou então fazer aquele undervolt no chip gráfico, para quem sabe fazer. Tem tutorial aí no YouTube, eu tenho um tutorial bem antigo disso já, mas enfim, vai ter vários tutoriais aí para fazer isso. E opcionalmente você também pode habilitar o modo turbo, que a Acer chama de modo desempenho, lá no NitroSense. Isso, claro, se você aguentar barulho, porque aí ele vira um aviãozinho, mas assim as temperaturas melhoram. Nesse modo turbo, a temperatura cai ali para casa dos 80 graus e ele ganha uns 5, 10% de desempenho, a depender do jogo, tá? Porque aí, nesse modo, ele sobe o power da RTX 3050 de 70 watts para 80 watts. E falando em power, um ponto curioso foi que eu recebi uma fonte de 230 watts. Eu achei até que eu tinha pego por engano a fonte de outro notebook, mas não, parece que é isso mesmo. A Acer mandou uma fonte de 230 watts, sendo que nas especificações fala que a fonte é de 180 watts. A parte boa é que acaba sobrando potência, a parte ruim é que a fonte vai ser um pouquinho maior do que a fonte de 180 watts, que já era o suficiente para essa configuração, né? Vai ver que quando falta fonte de 180, eles mandam 230, né? Vai ver que é isso.
Fechado o desempenho, vamos falar sobre quem deve comprar esse notebook. Todo notebook RTX 3050 que lançar no Brasil vai ter o mesmo problema, e o nome desse problema é Dell G15. A nova versão do G15, como vocês sabem, está vindo equipado com a RTX 3050 com 6 GB de VRAM contra 4 GB de VRAM da 3050 do Nitro. E além disso, eles ainda estão vindo equipados com os processadores HX da Intel, que é a linha de alto desempenho, e são muito mais poderosos do que esse Ryzen equipado no Nitro. Comparar esse Acer Nitro e o Dell G15 novo é igual comparar um guarda-chuva com um telhado. lá vou eu e minhas analogias, vamos lá. Os dois te protegem da chuva, mas quem é que te protege melhor da chuva? E o que eu quero dizer com isso? O Acer Nitro, ele vai servir mais como uma luva, né? Vai ter gente que vai preferir. Que vocês vão ver por que ele também tem vantagens. Só que o Dell G15, qual que é o ponto? Ele vai atender em mais situações, né? O processador dele vai ser bom tanto para jogos como para uso profissional, né? Vai dar uma lavada, né, no Ryzen no uso profissional, e nos jogos mais dependentes de processador ele vai ser melhor, apesar de que nos jogos mais dependentes do chip gráfico, aí os dois vão ficar muito parecidos. Mas é aquela coisa, tem que servir como uma luva. E também temos a questão de se preparar para o futuro. O Dell G15 vai ser mais preparado para o futuro, tanto pela questão do processador, como principalmente pelo chip gráfico. Como ele tem mais VRAM, 6 GB de VRAM ao invés de 4 GB de VRAM, você estará mais preparado para futuros títulos aí que possam usar mais VRAM. Mas ainda assim, o Nitro tem suas vantagens em relação ao G15. Vocês acham que não tem? Mas tem. Ele vai ser um pouco mais leve, aí, com coisa de 300, 400 gramas, a depender da versão. O SSD vai ser PCI Express 4.0 e também vai ter uma capacidade maior. Eu não sei se vocês perceberam, mas o G15, na versão mais básica dele, geralmente tem 256 GB de SSD, enquanto o Nitro já tem 512 GB, além de ser, como falado, PCI Express 4.0. Apesar de serem vantagens, são aquelas vantagens, bem pequenininhas, que não fazem o cara falar assim, eu vou de Nitro, não vou de G15 não. Não é isso que faz mudar de ideia. O que faz mudar de ideia mesmo do cara escolher o Nitro ao invés do G15 é o preço, porque ele geralmente é mais barato que o G15. Esse é o ponto principal e é disso que o brasileiro gosta, de preço baixo. Só que aí a gente tem mais um problema que o G15 leva vantagem, mais um. Apesar do Nitro à vista ser mais barato que o novo G15, quando a gente fala de parcelado, que o brasileiro também gosta muito de parcelado, aí os dois ficam ali, pau a pau um com o outro. Se você acompanha o boletando.com, a nossa comunidade de promoções, vocês vão ver que eles ficam muito próximos um do outro. Aí fica complicado, Se até o preço parcelado é próximo, por mais que a vista seja um pouquinho mais baixo, parcelado próximo demais aí complica. Aí a pessoa vai ter dificuldade também. E calma que eu não acabei de falar dos inimigos do Nitro Ryzen, porque ele tem um outro inimigo que, inclusive, mora na casa dele, é da família dele e pode acabar com ele, que é o irmão dele, que é o Nitro na versão Intel com o i5 2450H. E esse Nitro, ele vai ter duas vantagenzinhas. A primeira é que ele não vai roubar quase 1 GB de RAM, para o chip gráfico integrado. Certo? Ele tem essa vantagem, então você vai ter seus quase 8 GB para usar, enquanto aqui você tem seus 7 GB. E o outro ponto é aquele que Intel, vocês sabem, Intel para jogos geralmente ganha de Ryzen. Aí você pode me falar, mas Dan, o Nitro Intel é DDR4, então ele vai perder para esse Nitro Ryzen que é DDR5. Não é bem assim não, pessoal, porque se você tiver com o seu Nitro Intel em Dual Channel, em jogos mais dependentes de processador, ele vai sim ganhar desse Nitro Ryzen. E nos jogos mais dependentes de chip gráfico, eles com certeza vão ficar muito próximos. A gente pode usar até o resultado do Asus TUF F15 como referência, que também tem uma 3050 de 70 watts. Por mais que ele seja i7 e não i5, é como eu já falei, a RTX 3050 ela não precisa de um foguete para ser puxada. Então, de último caso, eles devem ficar empatados nos jogos mais dependentes de chip gráfico. Então, tá aí. Fica a escolha a seu critério. E aí, a única vantagem do Nitro Ryzen em relação a ele vai ser na duração de bateria, que deve ser aí 1 ou 2 horas a mais. Então, a gente cai naquela velha história aqui do canal. Para valer a pena, ele tem que ser o mais barato. Então, se você tá com pressa, quer pagar um pouco menos, vá fundo. Mas se esse não é o caso, eu recomendo dar uma olhada nas outras opções, porque nem tudo que é novo é melhor. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.